Olá, boa noite a todos. Meu nome é Hugo. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se vocês gostarem desse vídeo, né, ao final dele, curtam o vídeo, compartilhem e sigam o canal, né, que essas três coisas ajudam muito a divulgação e aumentar os inscritos, né, do canal. Hoje eu vou falar basicamente sobre a educação brasileira e o Olavo de Carvalho, né? Para quem seguia o professor Olavo de Carvalho e segue um pouquinho de notícia, né? Sabe que o professor Olavo de Carvalho faleceu no dia 24, né? De insuficiência respiratória, né? Não teve nada a ver com o Covid-19, né? Ele já tinha uma doença crônica, brádio cardiopulmonar, se eu não me engano, né? E por causa disso decorreu o óbito dele, né? E ele deixa aí seus entes queridos, né? Que no caso é a viúva, que é a Roxane, 8 filhos e 18 netos, né? Mas eu queria começar o assunto sobre educação brasileira, mas eu não queria começar sobre o Olavo de Carvalho, eu queria começar sobre a estrutura da educação brasileira, né? Como todo esse arranjo, como todo esse sistema funciona, né? Todos nós sabemos que o Olavo de Carvalho, para muitas pessoas, inclusive para mim, é um farol de sabedoria, né? Onde as pessoas buscavam nele um crescimento intelectual, mas o problema da educação brasileira vai muito além do Olavo de Carvalho, entendeu? E é por isso que eu quero começar pela estrutura do sistema de ensino brasileiro, pela estrutura do sistema de educação brasileiro, tá? Então eu vou começar por aqui, ó. Como é a estrutura da educação brasileira? Tá? A Constituição Federal de 1988, no artigo 2, está previsto o direito à educação. Em 1996, o governo cria a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A LDB regula todas as modalidades de ensino, que é a educação especial, a educação indígena, a educação do professor, o EJA e o EAD. Regula a educação básica e superior. Todo o setor público ou privado de ensino é regulado pelo MEC, criado em 1930. Lembre-se que em 1930 acontece o golpe, tá? E quem entra no poder é o Getúlio Vargas. Mas eu não vou entrar nesse assunto, tá? De golpe militar e Getúlio Vargas agora. Isso aí vai ficar para um outro vídeo, tá bom? Hoje é só sobre educação brasileira mesmo, tá bom? Com um orçamento anual de 100 bilhões de reais, que equivale a 1,3% do PIB. Tá? O MEC, né, que é o Ministério da Educação, ele é um colosso. Tá? Dos 600 mil funcionários públicos do governo federal, 300 mil estão no MEC. Tá bom? Ou seja, ele é enorme, cara, ele é enorme. Tá? A gestão do ensino básico e infantil de 0 a 5 anos fica a cargo dos municípios. O fundamental, de 6 a 14 anos, fica a cargo dos municípios e estados. E o ensino médio, de 15 a 17 anos, fica a cargo dos estados. E quem gerencia toda essa estrutura do ensino básico são as secretarias e conselhos. A CEEB, que é a Secretaria Estadual de Educação Básica, o CEE, que é o Conselho Estadual de Educação, a CME, que é a Secretaria Municipal de Educação, e o CME, Conselho Municipal de Educação. Nenhuma escola existe sem a autorização dessas secretarias e conselhos, e as que existem são obrigadas a seguir suas regras. Elas orientam e coordenam através de pedagogia, tecnologia, questões técnicas e financeiras. As universidades, que é o ensino superior, tá? É regulada pela LDB. É oferecido tanto pela iniciativa privada quanto pela pública. Tá? São 2.238 instituições privadas e 299 instituições públicas. Para universalizar o acesso à faculdade, o governo federal criou o FIES, um programa que fornecia financiamento de 70% dos valores do curso, desde que existisse um fiador. O ex-presidente Lula
sancione uma lei que permitia 100% de financiamento pelo FIES e não pedia mais garantias. E o novo fiador será um fundo do próprio governo, que emprestava o dinheiro e também garantia o crédito. Entre 2010 e 2013, já no governo da Dilma Rousseff, o número de inscritos aumentou 448%. E o custo do FIES saiu de 1 bilhão de reais para 14 bilhões de reais. Entretanto, o número de matrículas nas universidades privadas só aumentou 13%. E por que esse aumento tão baixo se o FIES estava tão em alta? Tá? Essa pergunta deu origem ao escândalo conhecido como a farra do FIES, que constatou que as próprias faculdades estimulavam alunos já matriculados a fazer o financiamento, parando de pagar a mensalidade e transferindo a dívida para o governo federal. Para o aluno era vantajoso financeiramente, pois não pagava mais a mensalidade para as faculdades, diminuindo o risco de inadimplência. E para o governo da época, aumentava sua popularidade. O sistema estava montado, tá bom? O PT também destinou 3 bilhões para o ProUni, onde não era necessário devolver o dinheiro, e 13 bilhões de reais para a Ciências Sem Fronteiras, onde financiava estudantes ao redor do mundo. As instituições privadas lucraram muito com esse sistema. O Grupo Croton, que atingiu o cargo de maior empresa do ensino superior no mundo, saltou sua receita líquida de 74 milhões para 5 bilhões de reais, tá? Isso é a receita líquida, já tirando todos os impostos, encargos, tudo. Você já viu uma empresa saltar em tão pouco tempo de 74 milhões para 5 bilhões de receita líquida? Tá? Eu vou deixar no link, eu vou deixar na descrição desse vídeo, um vídeo do Gregório do Vivier, da HBO, apesar dele ser um esquerdista, eu não gosto nem um pouco dele, mas ele faz uma matéria na HBO sobre esse grupo Croton que é o maior grupo de empresas de ensino superior do mundo, e começou com uma empresinha pequena, cara, chamada Pitágoras, se eu não me engano, acho que lá no Mato Grosso, entendeu? E com esse dinheiro do governo federal, do FIES, né, injetado nas universidades privadas, fez a Croton saltar de 74 milhões para 5 bilhões e se transformar na maior empresa de ensino superior do mundo, tá? E eu vou deixar esse vídeo linkado na descrição do vídeo, tá bom? Voltando, né? Dos 3 milhões de alunos que participaram do FIES, 2,8 milhões estão inadimplentes com a União, ou seja, com o governo federal. Os juros também foi subestimado, pois contavam com 10% de inadimplência, quando o calote foi mais de 50%, gerando uma dívida de 77 bilhões de reais, segundo o Ministério da Fazenda, ou seja, de 3 milhões de alunos que estavam no FIES, 2,8 milhões estavam inadimplentes, ou seja, gerou uma dívida de 77 bilhões de reais. Quem tem que pagar essa dívida? Todos nós, né? Inclusive os brasileiros que não fazem faculdade, não fazem questão de fazer faculdade, nunca pisou numa sala de aula de uma faculdade, tá? E tudo isso no governo do PT, tá bom? Segundo, o desemprego entre mestres e doutores no Brasil chega a 25%, ou seja, se investiu muito no FIES, no ProUni, no Ciências Sem Fronteiras, né? Saltou-se no governo Lula, quando o Haddad era ministro da Educação, o aporte financeiro em cima dessa pasta, né? Em cima do MEC, para 100 bilhões de reais. E o que nós enxergamos é que deu-se às pessoas muitos títulos, ou seja, elas se formaram na faculdade, só que o mercado de trabalho não acompanhou, entendeu? Porque qual deveria ser o certo, né? Em tese, as faculdades, tanto privadas quanto públicas, só devem abrir vagas, né, nas faculdades e universidades
quando o mercado de trabalho exigisse isso, entendeu? Vou dar um exemplo simples. Uma coisa que deveria ter mais vagas e não tem é a parte de medicina, né? Hoje, se você for pesquisar, né, nós temos mais ou menos registrado no Conselho Federal de Medicina um pouco mais de 500 mil médicos para 211 milhões de habitantes. Ou seja, isso é um absurdo. É muito pouco médico para muito habitante, né? Isso porque eu moro no estado de São Paulo, ou seja, o ente federativo mais rico da União. Então, aonde eu moro, na cidade onde eu moro, ainda eu tenho acesso a recursos, mesmo que demorado, né? Eu tenho acesso a exames, eu tenho acesso a médicos, eu tenho acesso a consultas, eu tenho acesso a medicamentos. E a estados pobres? Acre, Roraima, entendeu? Estados do Nordeste, Sergipe, Pernambuco, Amapá, Macapá, e aí? Entendeu? Então, o governo do PT não pensou nem um pouco nessa parte do mercado de trabalho. Ele pensou no que ele sempre pensa, né? Que é no populismo. Vamos dar, vamos dar vaga para faculdade, universidade para todo mundo. O pessoal pega seus títulos aí e cada um vai ser feliz. Só que o pessoal tá lá com seu certificado de conclusão de curso embaixo do braço e não tem vaga no mercado de trabalho. Ou seja, o cara se forma em direito e trabalha no Burger King, porque não tem vaga de direito para ele. Entendeu? Foi isso que o PT causou. Tá? Mas voltando ao assunto, os estados e municípios entregam 20% do que arrecadam em impostos para um fundo, o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O governo federal adiciona 10% de todo o dinheiro arrecadado pelo fundo. Esse dinheiro é redistribuído pelo país de acordo com o número de alunos de cada região. Porém, quem redistribui esse dinheiro é o FNDE, tá? Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nesses dois órgãos se encontram grande parte do orçamento da educação. Há um estudo do TCU, do Tribunal de Contas da União, que avalia os riscos das instituições federais, né, associadas ao sistema de educação, tá bom? E suas autarquias, com notas de baixa exposição, média exposição, alta exposição e muito alta exposição, tá? Nenhum órgão do MEC se encontra em nível de baixa exposição. MEC, as universidades, a CAPES, o INEP são de alto risco e o FNDE é de altíssimo risco. Lembre-se que o FNDE é o Fundo Nacional, tá bom? É o que redistribui o dinheiro, tá? Só dando um exemplo, né, de como a corrupção acontecia, né, é, nessa parte aqui, nessa estrutura do sistema brasileiro de educação, teve uma CPI na Assembleia Legislativa, lá em Pernambuco, tá? Onde eles constataram nesse CPI, para quem não sabe, o CPI é um Conselho Parlamentar de Inquérito, tá? Os deputados estaduais abrem um inquérito para investigar uma denúncia de uma corrupção em algum órgão, tá bom? E nessa CPI, né, eles constataram que um terço dos diplomas expedidos por faculdades particulares no Brasil tinham irregularidades, chegando a ter falsidade documental, pessoas que estudaram 6 meses, um ano, e saíram formados como pedagogas. Tá? Mais de 500 mil, mais de 500 mil diplomas expedidos estavam nessas condições. Ou seja, isso é um absurdo, cara. Isso é um crime, isso aqui é fraude. Entendeu? Você está exercendo uma profissão que você nem deveria. Entendeu? E você está afetando diretamente a vida das pessoas. Como você dá um diploma de pedagogo para uma pessoa que estudou 6 meses? Isso é inadmissível. Entendeu? Também teve um outro caso que o TCU analisou, tá? Do sistema S, tá? Que é Senai, Senac, umas outras porradas de instituição, tá? Onde o sistema S, né, quando abre um curso, né, por exemplo, um curso gratuito do Pronatec, vai
O curso gratuito é feito pelo Sistema S, ou seja, onde que o Pronatec vai colocar esse curso? No Senai? No Senac? No Senat? Então, o Pronatec decide onde vai ser esses cursos e dá o tanto de vagas, tá? E cada vaga tem um valor, né? Ou seja, vamos supor, abre um curso para técnico de segurança do trabalho e tem 100 vagas, tá? E cada vaga tinha um valor. E de repente, e os valores já eram acordados. De repente, o Senai, o Senac, o Senat pedia mais 30 vagas, né? E esse fundo, né, esse FNDE, repassava o dinheiro, né, para o Sistema S. Né? E o TCU percebeu que nessas 30 vagas, entre outros vários exemplos, né? E eu vou colocar o link, tá? Na descrição do vídeo falando sobre tudo isso. Percebeu-se que tinham vagas duplicadas, entendeu? RG e CPF falsificado, tudo isso para o Sistema S, para aquele órgão arrecadar mais dinheiro. Tá bom? Agora indo para outra parte, tá? O dinheiro de pesquisa universitária passa por dois órgãos públicos, a CAPES e o CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq é ligado ao MCTIC, que é Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. A CAPES é ligada ao MEC e fica responsável por todos os mestrados e doutorados. A mesma autoriza novos cursos, avalia, estabelece o valor de mestrados e doutorados e descredencia a instituição que não atende aos seus critérios. O órgão distribui as bolsas de pesquisa de acordo com as notas atribuídas pela própria CAPES. As universidades repassam essas bolsas por meio de processo seletivo. O aluno tem que ser aprovado no programa e algum professor deve aceitar ser o seu mentor, né, que é o orientador. O percentual que compõe de mestres e doutores que ocupam o corpo docente no ensino superior ultrapassa os 80%, tá? A CEB e a CME têm a responsabilidade de avaliar e coordenar o conteúdo dos livros oferecidos pelo governo federal para todas as escolas públicas do Brasil, que é o PNLD, tá? Que é o Programa Nacional de Livro Didático. Ou seja, com toda essa estrutura que eu falei, e nem acabou, tá? Por exemplo, eu só dei um exemplo aqui do Sistema S, mas o Sistema S é uma outra estrutura também. O INEP é um outro órgão que eu nem citei, só citei como exemplo aqui no caso do TCU, mas com toda essa estrutura do sistema de educação, como que alguém acha que isso poderia dar certo, cara? Quanto maior a estrutura do Estado, quanto maior a burocracia que o Estado causa, mais corrupção há dentro dele. Entendeu? CNPq, CAPES, MEC, LDB, CEB, CME, PNLD, meu amigo, não tem como dar certo a educação de um país com uma estrutura tão inflada como essa. Entendeu? Cara, para pra pensar um pouquinho. Quantas empresas você consegue pôr na sua cabeça que tem mais de 300 mil funcionários? Não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, cara. Sabe, são poucas, você conta nos dedos. Entendeu? E aqui no caso nós temos 300 mil funcionários só no MEC. Sabe? Isso é um absurdo para controlar toda essa estrutura. Entendeu? Mas óbvio que nunca ia dar certo. Entendeu? É óbvio que nunca ia dar certo. E que isso aqui ia causar corrupção. Entendeu? A destruição que esse tipo de estrutura educacional causa no país é pior do que qualquer mensalão e petrolão. Por quê? Porque ele tira o futuro do país. Ele acaba com o desenvolvimento técnico, com o desenvolvimento científico, com o desenvolvimento filosófico, sociológico. Entendeu? Isso é pior do que qualquer mensalão e petrolão. Tá? E para fechar essa parte sobre a estrutura do ensino brasileiro, né, com
com todo esse arrobo, com toda essa organização gigantesca, né, quais são os frutos que a gente colhe disso tudo, né, nós brasileiros, né? Quais são os dados da nossa atual educação, tá? No ranking PISA, tá? Nós estamos na posição 57 de 77 países, tá? Na prova do PISA, nós estamos na posição 63, empatado com o Peru, na última posição da América do Sul, tá? No ranking dos países de desempenho escolar, tá? Estamos na posição 38 de 40, tá bom? No ranking CPP da América Latina, estamos no penúltimo lugar, somente à frente de Venezuela ou Cuba, ou seja, somente na frente de dois países que ninguém quer morar lá. Os venezuelanos têm que ficar cavando cachorro morto na rua para comer, e os cubanos vivem tentando fugir de Cuba a nado, né, atravessando o mar para ver se chega nos Estados Unidos, né? Ou seja, nossa educação é uma porcaria. Como se não bastasse só esse ranking, né? Algumas pessoas que mais para frente eu vou falar a respeito, né? Que são os charlinhos, que são os educacionistas que defendem esse método de ensino que o Estado ele tem que prover a educação mesmo, né? Falam que o Brasil tem uma universidade que é a oitava maior do mundo. Negativo, tá? A USP não é a oitava melhor faculdade do mundo, tá? A USP é a oitava maior faculdade do mundo, ou seja, a USP é a oitava maior faculdade que produz trabalhos acadêmicos, tá? Só que esse trabalho acadêmico que a USP produz, esses trabalhos acadêmicos que a USP produz, que são milhares, né? Tem um impacto na comunidade acadêmica muito baixa, entendeu? Se você, e eu convido a todos a fazerem isso, se você for pesquisar no site da CAPES sobre os conteúdos científicos, você vai ver que a maioria são ideologizados, cara, entendeu? Sabe, são assuntos que não agregam ninguém, não agregam na vida de ninguém, entendeu? Então, o conteúdo científico produzido no Brasil é uma porcaria, igual ao sistema brasileiro de educação. Tá? O professor Olavo de Carvalho fala nesse vídeo aqui, que eu vou linkar, né, depois na descrição do vídeo, né, que todo ano ele abria lá o anuário da Enciclopédia Britânica, né, que é o anuário que dá as premiações aos melhores cientistas, né? Todo ano ele abria esse anuário e ele não via um brasileiro, entendeu? Ele via nego do Canadá, da Serra Leoa, da África do Sul, da Antártida, de Marte, mas não via nenhum brasileiro. Por quê? Por causa disso, por causa dessa realidade, tá? E não acabando por aí, tá? Se você pegar o ranking lá das 1000 melhores faculdades do mundo, eu tô falando das 1000 melhores faculdades do mundo, tá? A USP está em 780 e a Universidade Federal de Santa Catarina está em 710. Ou seja, nós não estamos nem perto de estar nas primeiras posições das melhores faculdades do mundo, mas nem perto. Entendeu? Ou seja, nenhuma outra pessoa do mundo que mora em qualquer outro país do mundo pensa em vir estudar em uma faculdade brasileira, sabe? Porque pelo ranking nenhuma presta. Se a USP, que é uma das melhores faculdades do mundo, que é uma das melhores faculdades do Brasil, desculpa, que é uma das melhores faculdades do Brasil, está na posição 780, né? E a Universidade de Santa Catarina está na posição 710, são as únicas duas universidades brasileiras que estão ali no ranking. Imagina o resto das faculdades, mano. Imagina o resto, tá? Isso porque as duas são públicas. Imagina as privadas, né? Que a maioria é do grupo Croton, que só pensa em dinheiro, não pensa no aluno, não pensa em formar pessoas, pensa em ganhar dinheiro.
entendeu? Em lucrar em cima do aluno, né? E para acabar, tá? Segundo um ranking que avalia sub-áreas das humanas, tá? Em sociologia, o Brasil está na posição 43 de 46 países. Em linguística e linguagem, né, que é a nossa língua portuguesa, né, o Brasil está na posição 20 de 22 países. Em história, o Brasil está na posição 37 de 42 países. Em antropologia, o Brasil está em 42 de 45 países. E em pedagogia, ou seja, que é ensino, tá? O Brasil está na posição 53 de 54 países. Ou seja, realmente em pedagogia, que é a questão, que é a educação, vamos lá ensinar aquele ser humano a ser um homem de verdade, a lidar com a vida quando ele for adulto? Nós somos uma porcaria, tá? E todas as estatísticas estão aqui e eu vou linkar para vocês na descrição do vídeo, né? Ou da onde eu tirei todas essas fontes, tá bom? E tem também o rank score, tá? Porque alguns charlinhos da vida aí, alguns educacionistas, né, argumentam que quando fazemos essa comparação, quando algumas pessoas fazem essas comparações, né, desses rankings, dessas notas, dessas posições, das faculdades e tal, nós estamos comparando o Brasil com países muito avançados, como Singapura, Coreia do Sul, Japão e tal. Então foram atrás de fazer uma comparação entre Brasil e Portugal, ou seja, dois povos com a mesma cultura, praticamente com o mesmo idioma. E nas 6 sub-áreas das humanas, né, em história, o Brasil tirou 0,2. Portugal tirou 7. Em linguagem, o Brasil tirou 0,5. Portugal 3,9. Em antropologia, o Brasil tirou 0,8. Portugal tirou 6,9. Direito, o Brasil tirou 0,2. Portugal 7,6. Filosofia, o Brasil tirou 3,1, Portugal tirou 2,6, tá? Que é o único que a gente ganha é filosofia, tá? E educação, que é o que realmente importa, né? O Brasil tirou 0. O Brasil conseguiu a façanha de tirar 0 em educação. E Portugal tirou 2,8, tá? Portugal tirou 2,8. Ou seja, nem quando a gente compara com os nossos conterrâneos, que é praticamente o mesmo povo, a gente não consegue bater de frente com eles. Ou seja, eles são muito mais avançados no ensino, na sua estrutura básica de educação, tanto básica quanto no nível superior, do que o Brasil. Tá? Do que o Brasil. Agora, mudando de assunto, lembra que eu comentei no vídeo sobre os Charlinhos, né? O Charlinhos não é uma alcunha minha, não foi eu que inventei, né? Foi um rapaz que eu acompanho no YouTube. Eu já falei sobre ele em outros vídeos, né? Ele é o Rasta, que tem um programa chamado Rasta News, dentro de um canal no YouTube chamado Brasil Paralelo. E esse programa acontece toda sexta-feira às 8 horas da noite, tá? E o que é um Charlinhos, né? O Charlinho é um personagem fictício criado pelo grupo de comediantes Hermes e Renato, dentro de uma série chamada Brasil Mulambo. A série conta a história de um menino chamado Charles Menezes, que só queria estudar. E no meio do percurso, ele se ferra todo. Perde um dedo no rio para piranha, pisa em caco de vidro, e quando ele chega na escola, a mesma está fechada, por causa da greve dos professores, né? Ou seja, um menino que, tinha toda a vontade de estudar, o que é raro hoje em dia, né? Quantos jovens estão preocupados com a educação? O nego não tá nem aí, entendeu? Mas o menino que tinha maior vontade de estudar, e quando ele chega na escola, todo ferrado, a escola tá em greve, ou seja, ela tá fechada e ele tem que voltar tudo de novo, fazer aquele mesmo percurso e se ferrar mais um pouco, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Mas vamos lá. Mas onde se encaixa, né? E o Rasta faz essa pergunta no vídeo. Onde se encaixa o arquétipo Charlinho no nosso imaginário popular?
Os charlinhos são os famosos educacionistas, tá? Aqueles que confundem gastar dinheiro com sistemas educacionais, estruturas de Estado com educação, tá? Educar o ser humano é uma coisa, estrutura de ensino é outra, entendeu? E os charlinhos, esses educacionistas, eles confundem as coisas. Eles acham que educação é gastar dinheiro, é gastar muito dinheiro, tá? E isso é uma idiotice, tá? No mundo já existia cultura muito antes de existir toda essa estrutura de ensino, né? Se não fosse isso, por exemplo, a gente não escutaria falar em homens como Aristóteles, Platão, entre tantos outros, tá? E nessa época da Grécia Antiga, quando começou tudo isso, tá? E esse vídeo do Brasil Paralelo que fala sobre a pátria educadora, que é a parte 3 que fala sobre toda essa estrutura do sistema educacional, ela começa falando sobre a história da educação no mundo. E começa lá na Grécia. E não tinha todo esse dinheiro, entendeu? E o homem de lá para cá veio evoluindo bastante, né? E começou a patinar agora com essa ideologia, né? Com essa ideia estapafúrdia de que educação se baseia em dinheiro, né? Mas voltando, né? Os Estados Unidos, né, adentraram o século XX como um dos países mais letrados do planeta. E quem cuidava disso? As igrejas, associações de bairros e clubes. Porém, após a vitória de Lyndon Johnson, né, que foi um dos presidenciáveis lá nos Estados Unidos, né, e o seu plano de guerra contra a pobreza, que terminou sendo uma extensão da pobreza, tá? Fique à vontade para pesquisar isso mais a respeito, tá? Isso mais a fundo, tá bom? Que terminou sendo uma extensão da pobreza, e foi durante o governo do Lyndon Johnson para frente que começou essa tendência de aumentar os gastos com a educação. Tá? Só em 2019 nos Estados Unidos, né, o país gastou 734 bilhões de dólares, se juntar os estados e a União, né? O que dá mais ou menos 14.500 dólares, né, por estudante, né? E o Rasta indaga outra coisa também, que é o que seria educação? Né? Desde outrora, ou seja, desde muito tempo, desde o começo da educação, como eu falei lá, Aristóteles, Platão, tal, a educação tem sido o que situa o homem no tempo e espaço. Como ele chegou ali, as questões mais importantes que a humanidade vem discutindo e a que ponto elas estão. Nesse sentido, a educação realmente cumpre o papel de libertar o indivíduo. A mesma mostra todo o contexto no qual fazemos boas escolhas. Por que, por que a educação deve educar? Porque a educação deve educar para as virtudes. Assim, extirpamos os vícios. Daí transformamos nossos jovens estudantes, né, em um indivíduo rochedo, né, como o próprio Raça diz, né? Rochedo seria aquele homem cheio de virtudes, aquele homem cheio de caráter, com moral e ética, aquele homem de fibra, tá? Mas para os charlinhos, e não importa se os charlinhos são americanos ou brasileiros, tá? A educação é número de matriculados, número de universitários e, paralelamente, principalmente, desenvolvimento de consciência de classe, ou seja, escola de formação de bigodes militantes. E eu já falei em outros vídeos o que quer dizer bigode, o que quer dizer a bigodagem, tá? Então assistam os outros vídeos. O jovem estudante de hoje se sente apto para julgar toda a cultura ocidental como uma espécie de patriarcado colonizador e genocida, e sente-se apto para sugerir novos paradigmas, mesmo não sabendo o básico da educação. Ou seja, o estudante de hoje, o jovem estudante de hoje que está dentro da escola, ele se sente apto para enfrentar qualquer paradigma trazido a ele, mas ele não sabe o básico do ensino, entendeu? Se você perguntar para um estudante brasileiro hoje quem foi Barão de Mauá, quem foi Dom João VI, Dom Pedro II, Dom Pedro I, quem foi a Princesa Isabel, entre tantos outros, quem foi José Bonifácio, quem foi Tiradentes, o cara vai ficar boiando, entendeu? Mas ele quer falar, por exemplo, sobre ideologia de gênero e feminismo.
entendeu? A educação, como se encontra hoje, é uma fábrica de técnicos e trabalhadores com um viés progressista. Naturalmente, os charlinhos olham para a faculdade como um meio de progresso e ascensão, motivo pelo qual o mesmo acha que não há limites para conseguir seu diploma, não importando quanto dinheiro público seja torrado no processo, sem analisar os resultados práticos. Né? Ou seja, o que o Raça quer dizer com isso tudo? O Charlinho não se importa com o método de ensino, com a formação intelectual do homem. O Charlinho só se importa em conseguir seu diploma, tá? E o Olavo de Carvalho tem. Bom, aliás, eu acho que o Raça tem a mesma visão do Olavo de Carvalho, né? Porque o Olavo de Carvalho já estuda isso há muito mais tempo do que ele, né? O Olavo de Carvalho tem praticamente. Ele morreu com 74 anos, ele tinha mais de 50 anos de estudos sobre isso aqui e sobre vários outros assuntos, né? Por isso que chama o professor Olavo de filósofo, sociólogo, entre outras coisas, tá? Porque ele estudava vários assuntos, né? E o que o professor Olavo de Carvalho fala sobre isso? Dessa parte dos charlinhos, tá? O professor Olavo de Carvalho fala que o ensino superior, e eu coloco no mesmo pé de igualdade o ensino básico, ele não é um direito, tá? O ensino superior, o ensino básico, ele é um privilégio dado ao cidadão para que esse mesmo possa oferecer um trabalho digno, honesto e de qualidade para os seus semelhantes, entendeu? Ou a educação não é um direito, até porque, até porque, como o Olavo de Carvalho mesmo diz, né? Se o raio central da educação, quem move a educação é o aluno, como que a educação pode ser um direito? Se quem tem que correr atrás de saber algo é o aluno e não o professor. O aluno é a força motriz da educação, entendeu? Aliás, eu até aumento essa parte da educação e digo que não só a educação não é um direito, como educação não é um direito, né? Saúde não é um direito e transporte não é um direito. O único direito inerente ao ser humano, ou seja, o único direito inerente à raça humana, é o direito à legítima defesa, que é o direito que qualquer animal na rua tem. Por exemplo, quando você vai lá encher o saco do cachorro de rua, ele vem e te morde. Tá? Esse é o único direito inerente ao ser humano. Né? Desde os primórdios da humanidade, o ser humano não tinha acesso à educação, o ser humano não tinha acesso ao transporte público ou privado, o ser humano não tinha acesso a, a tratamento de saúde, tá? A única coisa que o ser humano tinha direito é de se defender, tanto da natureza quanto dos seus semelhantes. Tá? Então, ao meu ver, o único direito que o ser humano tem é o direito à autodefesa. Do resto, são todos privilégios, tá? concedidos, concedidos teoricamente pelo Estado. Tá bom? E, né, indo para o professor Olavo de Carvalho, o professor Olavo de Carvalho ele tenta fechar e abrir ao mesmo tempo essa questão da educação com uma vida intelectual superior. Né? Para o professor Olavo de Carvalho, o que seria a vida intelectual superior? A vida intelectual superior seria a verdadeira vida intelectual. A verdadeira vida intelectual seria a autoformação da personalidade, usando como um instrumento essencial a busca pelo conhecimento, ampliação da cultura pessoal e a qualificação do indivíduo para as tarefas científicas, filosóficas e artísticas superiores, consideradas independentemente da estrutura social e econômica no qual iriam se apoiar. Em suma, a ideia era fazer intelectuais, pensadores, artistas que dariam um salto evolutivo, social e humano na nossa sociedade, tá? Entretanto, Olavo percebeu, né, que a nossa camada intelectual são formadas de pessoas frágeis, né?
pessoas que não têm uma posição definida na sociedade, que têm muitos sonhos e poucas realizações, e que olham o mundo e vê pelo que o mesmo percebe, quando o Olavo diz e vê pelo que o mesmo percebe, esse mesmo seria esses pseudo-intelectuais, tá? E vê pelo que o mesmo percebe a vitória dos maus, que nem sempre são tão maus quanto ele imagina. E dentro dessa revolta desses pseudo-intelectuais, vendo o poder do mal no mundo, ele se impressiona com o poder do mal. E sentir-se impressionado já é cultuar o mal, já é cair sobre o domínio dele. Então o sujeito começa a entrar na dialética do mal e começa a ler Maquiavel, Nietzsche, entre outros autores que falam sobre esse tema, tá? E vai tentando elaborar sua revolta sem perceber que com isso ele mesmo se transforma no mal. Ou seja, quanto maior revoltado, quanto maior, ou seja, quanto mais revoltado o sujeito está contra o mundo, mais mal ele irá fazer. Tá? O ser humano não nasceu para corrigir o mundo. A esfera de ação do homem é muito pequena e hoje em dia todos têm a ambição de criar um mundo melhor. E nessa ambição de criar um mundo melhor, que faz o sujeito entrar numa luta pelo poder, esse objetivo acaba se transformando, tá? Ou seja, nessa ambição de querer transformar o mundo em um lugar melhor, ele acaba transformando o objetivo dele de criar um mundo melhor em conseguir poder, porque você só consegue transformar algo ou alguém com poder. E não, eu já falei em outros vídeos, não importa qual poder. Se vai ser o poder político, que é o poder da influência, o poder bélico ou o poder econômico. Tá? Mas você precisa de poder, tá? Então, ou seja, o primeiro objetivo é conquistar poder e o segundo é mudar o mundo. E nessa obsessão de conquistar o poder, todos se corrompem, né? Todos se corrompem até o fundo da alma e se transformam nos maiores propagadores do mal. E não se tornam e se transformam nos maiores propagadores do mal. E eles não se tornam maus por ideologia, se tornam maus porque eles se sentem injustiçados perante o mundo. Então, eles projetam esse sentimento de injustiça nos outros e dizem que estão representando os próprios e os oprimidos. Ou seja, a maioria das pessoas que querem consertar o mundo, tá? E não importa se a pessoa é o seu vizinho, o seu professor ou é o Mark Zuckerberg, tá? Eles pensam da mesma forma, eles não agem por ideologia, tá? Eles só projetam nas pessoas esse sentimento de injustiça que eles sentem dentro deles, tá? Essas aflições que eles sentem, eles projetam no mundo e tentam mudá-lo, tá? E por fim, né? E por fim, qual é a conclusão disso tudo? E a minha conclusão disso tudo, tá? Do que eu percebo sobre a educação brasileira, né? Vendo o Brasil Paralelo, vendo Rasta, vendo Olavo de Carvalho e vendo outras pessoas, tá? A educação brasileira a curto prazo, né, não tem solução, tá? Como o professor Olavo de Carvalho disse várias vezes, quando ele foi convidado a ser ministro da educação, né? E ele não quis, né? Ele fala que a curto prazo ele não vê solução, né? Que a solução para ele a longo prazo seria informar essas pessoas com intelectos superior, né? Com intelectos elevados, dessas pessoas formar a classe superior, né? Que são os artistas, os atores, os cantores, os escritores, tá? Para daí então formar toda uma sociedade evoluída, tá? É essa a ideia do professor Olavo de Carvalho, tá? Então, a minha conclusão, que é baseada nas ideias do professor Olavo de Carvalho, a educação brasileira a curto prazo ela não tem solução, tá? Alunos entram no ensino fundamental ignorantes e saem da faculdade doutrinados e ignorantes, né? Esse povo que foi doutrinado e ignorante que vai lecionar para a geração seguinte, ou seja, que são aquele povo que vai para a faculdade, faz mestrado, faz pós-doutorado, né? No meio de todo esse processo, ele é doutrinado e vira professor,
e vai lecionar para outras pessoas que também vão ser doutrinadas e também serão ignorantes, né? Ou seja, é um loop, né? É um loop infinito de doutrinação e ignorância, né? O Rast e o professor Olavo de Carvalho, né, são aqueles homens que saíram da Matrix do ensino brasileiro, né? Mas como já dizia Morpheus, né, quantos ainda estão presos no sistema? E quantos são tão dependentes do sistema que vão lutar até o fim para defendê-lo? Ao meu ver, tá? A comparação com Matrix é perfeita, pois sempre temos uma Zion para defender, né? A Zion, né, na minha tese, seria essa ideia da educação brasileira sem essa mão pesada do Estado, entendeu? A educação ela deveria ser mais próxima do indivíduo, não mais próxima do Estado, né? Porque o Estado, como sempre, tudo que ele bota a mão, ele atrapalha, tá? Então, sempre tem uma Zion para defender e manter, sempre tem um escolhido para se sacrificar, que no caso foi o professor Olavo de Carvalho, que passou 50 anos da vida dele tentando criar pessoas com intelecto superior para mudar essa, esse atual cenário que nós estamos vivendo na educação brasileira, né? Como ele mesmo falava em um dos jargões dos vídeos dele, né? Não parar, não precipitar e não retroceder jamais. Ou seja, né? É a verdadeira face do escolhido, né? Não parar jamais, não importa o motivo, né? E o escolhido, né, para lutar e morrer pela mesma, mas no fim um arquiteto, e quem assistiu Matrix sabe de quem que eu estou falando, e no fim um arquiteto, que é o sistema, sempre acaba vencendo. Por quê? Porque o sistema é muito grande, cara, o sistema é muito inflado, e tem muitas pessoas que vivem dentro desse sistema, igual na Matrix, sobrevivem dela, sugam esse sistema, entendeu? Então, por isso que a curto prazo não tem como mudar essa realidade, tá bom? Na minha humilde opinião, a única forma de se resolver esse problema seria ocorrer em cada aluno o milagre da iluminação, tá? E o mesmo descobrir que o método brasileiro de ensino é um lixo e que ele mesmo deverá correr atrás para se tornar esclarecido e mais para frente se tornar um homem rochedo, né? Parafraseando novamente o Rasta, tá? Só que essa ideia que eu, que eu criei, na minha humilde opinião, que o aluno deveria cair, né, esse milagre da iluminação nele e ele correr atrás do próprio da própria educação, ele se esclarecer sem deixar isso a cargo da escola, isso é utópico na própria origem da ideia, tá? Porque você pensar que um aluno de 12, 13, 14, 15 anos vai fazer isso, cara, é algo totalmente, chega a ser algo quase bobo, tá? Porque um jovem nessa idade está preocupado com várias outras coisas, menos com a educação dele, tá? São raros os alunos que pensam dessa forma, tá? Então é uma ideia que já nasce utópica. Não só porque os jovens não, a maioria dos jovens não pensam em estudar, como esse milagre da iluminação faria com que as pessoas, faria com que as pessoas se tornassem responsáveis pelos seus atos, né? E pelo que o Rasta e o professor Olavo nos mostra, o que as pessoas menos gostam de ser são responsáveis, né? Por qualquer atitude que seja, pro bem e pro mal. É por isso que elas passam a responsabilidade de ensinar seus filhos, né? E os filhos desses filhos para o Estado, tá? Ou seja, como eu falei em um outro vídeo, né? Não só o sistema brasileiro de educação é o reflexo da bigodagem, como a sociedade é o reflexo da bigodagem, né? Os dois é o reflexo um do outro. O sistema brasileiro de ensino não presta porque o brasileiro também não se importa com isso. Entendeu? Ele não se importa nem um pouco. É uma pessoa ou outra que quer ser esclarecida e corre atrás de estudar por si própria qualquer tipo de assunto. Entendeu? É muito pouco. Ou seja, a conclusão disso tudo
é que a curto prazo, resolver o problema da educação brasileira é impossível. Impossível. Cara, só por um milagre de Deus, entendeu? E sem ter uma educação de qualidade, não tem futuro para um país, entendeu? E as pessoas que estão me assistindo agora, né, que são adultas e que votam, se vocês acham que votando no Bolsonaro, né, e eu fui um dos eleitores do Bolsonaro, eu votei nele e votarei novamente esse ano, né, caso ele seja vivo até novembro, dezembro, eu votarei nele novamente. Quem está achando que o Bolsonaro vai resolver o problema da educação em 8 anos, está encanado, tá? Quando o professor Lau fala longo prazo, é a longo prazo mesmo, tá? Essa deteriorização do nosso sistema brasileiro de educação vem desde 1930. Desde 1930 começou isso. Para a gente estar aqui onde a gente está hoje, tá? Ou seja, mais de 70 anos, né? Então eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem o vídeo e sigam o canal para mais conteúdos como esse, tá? Forte abraço e uma boa noite.